Olá, divas! Estamos de volta no mês da consciência negra com mais uma pessoa muito querida e especial que vai conversar com a gente sobre a trajetória dela, vai dar uma série de dicas e recomendações. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Seja muito bem-vinda, Raquel Belém. É um prazer te ter aqui com a gente no Diva Entrevista dessa semana. Pessoal, a Raquel, ela é diretora de contas do LinkedIn, ela é formada em jornalismo e tem MBA em gestão de marketing internacional. Ela é especialista em planejamento estratégico, marca empregadora e marketing digital. Tem 12 anos de atuação profissional nas áreas de comunicação, marketing, vendas, prospecção comercial e relacionamento com clientes. Ao longo da carreira da Raquel, ela passou por várias organizações nacionais e multinacionais também. Por exemplo, a Ancar Ivanhoé, o Museu do Amanhã, aqui no Rio, Companhia Industrial Cataguases e Salesforce. Ela é voluntária de projetos voltados para a igualdade racial, diversidade e inclusão no mercado de trabalho. E no LinkedIn Brasil, ela gerencia 60 contas da área de soluções de talento. Tá bom para você? Muito bem-vinda, Raquel. Seja bem-vinda aqui ao nosso canal. Queria pedir para você começar contando um pouquinho dessa sua jornada fantástica, rica aqui de experiências, e falar também para a gente como que você começou a se envolver com temas de diversidade e inclusão. Obrigada, Renata. Obrigada, Cacá, pelo convite. Muito feliz por estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu não tive desde sempre, essa consciência de diversidade e inclusão. Eu nasci no Rio de Janeiro, apesar de atualmente morar em São Paulo, e eu nasci em uma família muito pobre, em uma comunidade do Rio de Janeiro, e toda a minha família negra, tanto por parte de pai, por parte de mãe, mas ainda assim a gente não tinha noção de racialidade. Como eu sempre frequentei, né? Eu sempre morei numa favela, sempre estudei em escola pública e sempre frequentei lugares onde as pessoas eram como eu, essa questão racial não aparecia tanto na minha infância. O que aparecia era o fato de eu ser gordinha. Então, assim, o preconceito, né, digamos assim, o bullying que eu sofria na infância, tanto dos meus pais como dos familiares e das pessoas na escola, era por ser gordinha. Essa parte racial, ela não aflorou, nem na infância, nem na adolescência. Ela começou ali, na verdade, no finzinho, né, na transição da adolescência para a vida adulta, quando eu e minha prima fomos tentar arrumar o nosso primeiro emprego. Então, a gente fez o currículo, imprimiu e aí foi para o shopping para distribuir o emprego. E essa minha prima, ela tem a mesma idade que eu e ela sempre foi magrinha. E aí, né, mas ela negra, eu também negra, eu gordinha, ela magrinha, e a gente tentando arrumar um emprego e nenhuma das duas conseguia. Então, assim, ali já veio um clique, né? Na verdade, assim, por que a minha prima não está conseguindo? Eu acho que não é só a questão de eu ser gordinha. E aí eu fui para a faculdade, e aí, na verdade, a gente não conseguiu emprego, assim, de terceiros, né? A gente começou a trabalhar, tanto meu como da minha prima, nosso primeiro emprego, foi nossa tia que deu para a gente. Nossa tia tinha um salão de beleza, então empregou a gente no salão dela. A gente não conseguiu emprego de terceiros. E aí eu entrei na faculdade com 17 anos. E ali na faculdade, no início, quando os professores perguntavam, né, a faculdade de jornalismo, o que você vai fazer dentro do jornalismo? Você tem várias áreas. E aí tinha alguma coisa dentro da minha cabeça que falava para mim, você pode fazer tudo, menos televisão. E eu não entendi. E aí minha professora perguntava para mim, mas por que não televisão? E aí eu vi as outras pessoas falando, né, que a referência delas era a Fátima Bernardes, para os rapazes era o William Bonner. E aí, assim, eu não sabia dizer por que eu não poderia ir para a televisão, mas eu sabia que televisão não seria um caminho para mim. E aí eu fui trilhando, pensando em outras coisas para fazer dentro do jornalismo. A faculdade foi bem difícil, porque eu fui bolsista do ProUni, numa universidade particular. Então, ali eu comecei a ver a diferença, porque antes eu sempre estudei em escola pública, onde os alunos negros eram maioria.
E aí, de repente, eu fui para uma sala de aula de universidade em que os negros eram minoria e as pessoas brancas que estavam ali eram pessoas muito ricas. Pessoas, assim, como eu estava numa faculdade particular bem posicionada, então as pessoas ali, elas se vestiam de uma outra forma, elas falavam de uma outra forma, elas conversavam sobre coisas que eram fora da minha realidade, sobre viagens e outros idiomas e outras coisas que eu realmente não tinha noção disso até então, ali já com 17, 18, 19 anos, e aquilo me incomodou tanto. Primeiro eu estudava de manhã, e aí os alunos que estudam de manhã geralmente são aqueles, né, principalmente na faculdade particular, que já tem uma situação bem mais tranquila, então na parte da tarde eles vão para casa, não trabalham, e eu trabalhava, tinha uma rotina bem puxada durante toda a faculdade, e aí eu mudei para o turno da noite, assim, eu só consegui ficar um período de manhã, porque as pessoas eram realmente muito diferentes de mim. Tinham coisas que me incomodavam, mas ainda não tinha assim na minha cabeça, é uma questão racial. E eu também não tinha com quem conversar sobre isso, né? Eu era a primeira da família a estar numa universidade, a estar num ambiente como aquele. Então, assim, não tinha com quem trocar, não tinha com quem falar que tinha alguma coisa me incomodando para descobrir o que estava me incomodando. E aí fui para o turno da noite, e no turno da noite é realmente assim, pessoas diferentes de mim, mas pessoas trabalhadoras, igualmente. Uma pessoa que trabalhava o dia inteiro e ia para a faculdade à noite. E aí eu fui até o fim. E aí, assim, para mim foi bem difícil fazer trabalho, era difícil fazer trabalho em grupo, era difícil conversar com as outras pessoas, de repente ter que ir na casa delas ou elas irem na minha casa. E aí eu tive o apoio dos meus professores na faculdade. Então, assim, os meus trabalhos eu fazia sozinha. Em alguns casos que não tinha como, eu colocava o nome de alguém, mas assim, todos os meus trabalhos de grupo, eu fazia sozinha. E aí isso era um peso maior que eu ia carregando, né? E aí chegou num período e eu não consegui estagiar, assim, eu fui para 2 entrevistas de estágio de jornalismo, e assim, nas entrevistas, um ambiente que eu não estava acostumada, eu não tinha assim preparo para entrevista, né? Todo meu histórico de trabalho era no salão de beleza da minha tia. Então, assim, não consegui. Então, assim, terminei a faculdade sem fazer estágio, sem estagiar, sem ter muita troca, sem ter muito conhecimento do mercado corporativo. O mercado de trabalho que eu conhecia era do salão de beleza, que eu fui recepcionista, depois assistente administrativa. Só que quando eu me formei, eu coloquei na minha cabeça, isso era uma coisa muito minha, eu quero trabalhar com aquilo que eu estudei, eu quero trabalhar na minha área, eu quero ser assessora de imprensa, e pronto. E aí, no finalzinho, nos últimos períodos, eu já começava a olhar o mercado de trabalho, as vagas que tinham, eu morando no Rio de Janeiro ainda, e aí no Rio de Janeiro eu via que aparecia 2, 3 vagas, e aí enquanto que para São Paulo apareciam 10, 15, 20, 30 vagas. E aí eu falei, eu vou me formar e vou para São Paulo. E aí eu me formei, pedi demissão do meu trabalho, conheci alguns colegas que estavam morando aqui em São Paulo para estudar, que eu conhecia da igreja, que eu sempre fui muito participativa na igreja, e vim para São Paulo com a minha mochila nas costas e com a cara e com a coragem para buscar emprego. E aí eu mandava currículo na primeira semana, né? E aí eu falei para mim, bom, se eu não conseguir nada na minha área, eu preciso arrumar um outro emprego para me manter, porque eu tenho que pagar as contas em São Paulo. Então, mandava currículo, e aí quando chegou no final da primeira semana, porque eu sou muito ansiosa, assim, né? Geralmente as pessoas ficam mandando currículo 1 mês, 2 meses, antes delas mudarem a estratégia. Eu não, no final da primeira semana, ninguém me chamou para nenhuma entrevista, eu falei assim, olha, próxima vaga que aparecer, eu vou lá e vou entregar o meu currículo pessoalmente. Eu não vou mandar e-mail, esse negócio de mandar e-mail, as pessoas não estão me chamando porque eu não tenho experiência. Vou deixar a pessoa me ver. E aí apareceu uma vaga, e aí eu fui lá pessoalmente na agência entregar o meu currículo. E aí a agência, né, era uma agência de comunicação pequena, as 2 sócias estavam precisando muito urgente de uma pessoa, e aí elas acharam legal aquilo. Já que você está aqui, então espera um pouquinho que a gente vai conversar com você. Aí elas conversaram comigo, meu portfólio que eu tinha para mostrar eram os meus trabalhos da faculdade, e aí eu falei, né, toda feliz, olha, eu fiz sozinha todos esses trabalhos, todos esses projetos, e aí elas gostaram e me deram a minha primeira oportunidade. E assim eu me inseri no mercado de trabalho, assim, na cara e na coragem. Não teve uma indicação, não teve uma ajuda, não teve nada. Foi eu que fui lá e bati na porta da agência. E aí, depois disso, ali, né, era uma realidade totalmente diferente do que eu estava acostumada de trabalhar no salão de beleza. E ali eu fui começando a enxergar nessa primeira agência, ali eu vi que tinha alguma coisa além comigo, com a minha pessoa, porque a agência era uma agência pequena,
Nós trabalhávamos ali, era uma equipe de 5, 6 pessoas, e aí foram passando os meses, eu fazendo projetos, mostrando o meu trabalho, e aí a agência tinha uma coisa assim, às vezes uma pessoa precisava ficar até mais tarde, então essa pessoa ficava com a chave para fechar a agência. Ah, a pessoa fica com a chave. E aí um dia, geralmente não acontecia comigo, e aí depois de uns 4, 5 meses aconteceu. Eu precisava ficar até mais tarde. E aí eu ouvi a dona falando, né? Uma falando com a outra. A gente não pode deixar ela sozinha aqui no escritório, né? Então, assim, tem que ficar alguém aqui com ela até a hora que for terminar. Aí eu estranhei isso, né? Nossa, mas por que que todas as outras pessoas, inclusive pessoas que entraram depois de mim, que foram contratadas depois de mim, poderiam ficar e eu não poderia ficar? E aí ali foi o primeiro sinal de que tinha alguma coisa errada e não era por eu ser gordinha, porque tinham outras pessoas gordinhas, não era por eu ser de outra cidade, porque eu tinha pessoas de outras cidades, porém, eu era a única pessoa preta ali naquele ambiente. Então, assim, né, o que está acontecendo? E aí, a partir dali, outras empresas que eu fui trabalhando, eu fui percebendo os sinais. O primeiro sinal era que eu sempre era contratada para substituir uma pessoa branca para algum cargo, ou uma mulher ou um homem branco, e o meu salário era menor. E eu ficava sabendo. Eu entrei para fazer o mesmo trabalho, no mesmo cargo de uma pessoa, e o meu salário é menor. Ou eu tinha meus pares, né, pessoas que faziam a mesma coisa que eu, e o meu salário era menor que o dessas pessoas. E isso com os anos, e aí isso ia me incomodando nos ambientes. Só que eu não tinha aquele ambiente, eu era a única pessoa negra naquele ambiente, eu não tinha uma outra liderança negra, não tinha um setor de recursos humanos, e eu não tinha pessoas na minha família também com quem eu pudesse falar sobre isso. Então, eu ficava sentindo aquilo e aquilo começava a me incomodar, o que que eu fazia? Eu vou sair desse ambiente. Esse ambiente está me sufocando tanto, assim, eu não entendo porque eu sou tratada diferente, eu não entendo porque o meu salário é menor, eu não entendo porque eu não posso participar de tal evento, porque eu não posso estar em tal reunião. E aí, o que que eu vou fazer? Eu, comigo mesma, eu falava, eu vou sair desse lugar. E aí, eu tentava em outro lugar, e aí, em outro lugar, tudo começava maravilhoso, e depois as coisas começavam a aparecer, e eu era muito persistente. Então, nisso, eu acabei passando por muitas empresas, por diferentes empresas, por empresas muito grandes, mas essa situação não mudava. Essa situação era sempre a mesma, até que ficou explícito num caso, assim, né, de uma empresa que eu estava, e as pessoas gostavam muito de mim, gostavam muito do meu trabalho, dos meus resultados, e teve uma oportunidade de promoção para um cargo de liderança. Eu já estava ali, né, uns 8, 9 anos no mercado de trabalho, já tinha entregue projetos muito bons, muito grandes, e aí a minha gestora, na época, me chamou na sala para conversar, e aí quando eu estava indo para a sala, ela estava junto com o superintendente do espaço, e aí quando eu estava chegando lá, eu ouvi ele falando para ela, olha, enquanto eu estiver aqui, uma negra não vai ser promovida. E ele já era uma pessoa que ele não estava, ele já não olhava para minha cara. No início, quando eu fui contratada, ele me adorava, porque eu era ali, né, o totem, né, que a gente fala o token, né, a pessoa negra na equipe, para você falar que tem diversidade. Só que com o passar dos meses, eu fui aparecendo muito. Então, pessoas de outros lugares chegavam e me elogiavam, me davam parabéns, as pessoas me chamavam pelo nome, as pessoas queriam falar comigo. Então, eu fui tendo um destaque que, entre aspas, não era para ter, porque era para você ficar, olha, você é a pessoa negra que está ali, a gente já te deu a oportunidade, fica ali no seu cantinho, não é para você aparecer tanto. Não era para dar certo, né? Não era para você ficar ali na sua, né? Aquela pessoa que fica ali por muitos e muitos anos, ali na sua funçãozinha operacional, e eu já estava me destacando muito, isso sempre aconteceu, né? De me destacar pelo trabalho, porque eu sempre fui muito, muito dedicada ao trabalho, eu sabia que para conseguir alguma coisa eu teria que me dedicar. E aí, quando eu ouvi isso, ele não sabe que eu ouvi, né? Mas quando eu ouvi isso, aí ali na hora me bateu um desespero. Eu falei, não, preciso sair desse lugar. Era um lugar que eu amava estar, que eu amava trabalhar, um trabalho que eu amava fazer, que eu amava todo mundo. Era um ambiente, assim, maravilhoso, que essas pequenas coisinhas não me incomodavam tanto, mas quando eu ouvi isso, aí ali, para mim, eu falei, não, preciso sair desse lugar. E aí, quando eu saí muito rápido, consegui sair muito rápido e ir para outro lugar. E aí, nisso que eu saí, aí eu já comecei a buscar referências. E aí eu comecei a seguir pessoas, né? Eu comecei a seguir no LinkedIn a Nina Silva, a Monique Evelyn, a Lisiane Lemos. E aí eu comecei a ler o que essas pessoas falavam, o que essas pessoas compartilhavam. E aí eu vi uma publicação da Nina falando do acelerador de carreiras.
né, que era um espaço para mulheres negras, onde mulheres negras poderiam estar ali para trocar, mulheres negras que estavam caminhando para uma posição de liderança, o quanto elas poderiam aprender umas com as outras. E foi ali que, de fato, que me despertou essa questão racial e a questão da diversidade e inclusão. Quando eu fui para aquele espaço, quando eu estive dentro daquele espaço, com outras pessoas compartilhando suas histórias, que eram histórias não parecidas, mas iguais às minhas, pessoas que passaram pela mesma coisa que eu, pessoas que também eram únicas naquele ambiente, aí ali me despertou. Então, assim, me despertou para mim, assim, o que eu preciso fazer para mudar a minha realidade, para mudar a minha história, para eu não passar mais pelo que eu vim passando ao longo dos últimos 10 anos de mercado, e o que eu posso fazer para mudar essa situação para outras pessoas. Então, foi realmente quando eu tive esse despertar para a diversidade e inclusão. Foi ali, nesse momento, né? Depois de passar por isso, de ouvir explicitamente. Às vezes, a gente precisa ouvir explicitamente, né? Algo que está dentro da gente, mas a gente precisa ouvir para ter certeza. E quando eu ouvi, eu tive certeza que era isso, né? Era isso que estava me segurando, me freando, e que eu não tinha acelerado ainda a minha carreira até então por causa disso. Uau! Até respirar aqui. É muito diferente, né? Eu acho que a gente saber que algo acontece e conhecer uma pessoa que passa pela situação, né? Que vive essa história. Então, o impacto, por isso que as histórias elas são tão importantes, são tão valiosas, né? O impacto de você contar a sua história e toda esses desafios, né? Nesse mês da consciência negra, né? Que é justamente para a gente trazer mais esse espaço de diálogo sobre a questão da inclusão racial, a importância, a valorização da diversidade. É essencial, né? Porque tanto para pessoas que, como nós, né, muitas vezes, né, eu também fui a primeira na minha família a fazer faculdade, então não tem uma referência dentro de casa para lidar com essas questões desafiadoras do ambiente corporativo, né, plus raça mais ambiente corporativo, né, porque o ambiente corporativo já é desafiador por si só, né, pela sua estrutura, mas as questões relacionadas, né, aos grupos minoritários, gênero, raça, vão se somando e transformando isso numa máquina de fazer doido mesmo, né? A gente acaba achando que o problema é com a gente, que a gente não é bom o suficiente, que a gente nunca está preparado, o que por um lado faz a gente muitas vezes estudar bastante, né, e ter um currículo que nos impulsiona, mas que com certeza a gente acaba tendo que se esforçar muito mais, né? E a gente está vivendo agora, né? Espero que um pouco mais para o fim dessa jornada, mas ainda estamos vivendo esses tempos desafiadores de pandemia, que as pessoas negras elas também foram muito, né, mais afetadas, tanto do ponto de vista de saúde, quanto de perder o emprego também, né? Especialmente as mulheres negras que são as primeiras a perder o emprego, as últimas a conseguir se recolocar. Então, queria que você falasse um pouco mais, né? Acho que você já falou bastante da importância, né, de se refletir sobre tudo isso, mas queria que você trouxesse especificamente em relação ao mês da consciência negra. Qual que é a importância para você de relembrar, né, a morte de Zumbi dos Palmares e toda essa história, né, de exclusão do povo preto no Brasil? Sim, eu hoje enxergo a consciência negra de um outro jeito, né? E eu acho que essa consciência negra precisa vir desde criança. E quando a gente fala consciência negra, né, para muita gente, zumbi, e aí é uma data para celebrar os negros, mas eu gosto quando a gente fala Dia da Consciência Negra, mês da consciência negra, né? É realmente ter essa consciência, é conhecer a nossa história, conhecer as nossas origens, porque a gente só conhece através de livros que foram escritos por pessoas brancas
Então, são pessoas que, de fato, não conhecem a nossa história, não conhecem a nossa ancestralidade. A gente não se vê representado em lugar nenhum. Então, assim como eu contei, né, da minha história com o jornalismo, por que que eu não me via na TV? Porque não tinha outra pessoa negra na TV. Hoje eu sei disso. E, inconscientemente, eu sabia que eu não poderia ocupar esse espaço porque não tinha outras pessoas como eu nesse espaço. Então, assim, a gente precisa ter representação em todos os espaços, na televisão, na publicidade, nas empresas, né, em todos os ambientes, e não só nos ambientes operacionais. Eu quero que... né, tem uma frase da Lisiane Lemos que eu gosto muito, que ela fala: a gente só sonha com o que a gente vê. E é verdade. Antes, até eu começar a ver mulheres negras em cargos de liderança, mulheres negras executivas, mulheres negras CEOs, eu não pensava nisso. Eu não pensava que eu poderia ocupar esse espaço, né? Assim como é muito difícil você ver uma criança negra sonhando em ser médico, porque você não consegue, você não é atendido por médicos negros, né? Você vê as coisas que os advogados negros passam. Geralmente, os advogados negros têm destaque na mídia quando eles passam por alguma situação racial, né? Mas cadê os advogados negros, os atores negros, né? Os apresentadores negros? A gente não vê esse movimento. Então, acho que a consciência negra, ela precisa acontecer para a sociedade, para as empresas, para as pessoas realmente pensarem nesses espaços. É você chegar num lugar, é você chegar num restaurante e fazer aquele teste do pescoço, né? Quantas pessoas negras tem aqui? Se os negros são mais de 50% da população brasileira, por que não tem outras pessoas negras comendo nesse mesmo restaurante? Nessa minha equipe, nessa empresa onde eu trabalho, nesse filme que eu estou assistindo, nesse programa de TV que eu estou assistindo, né? Como assim? Por que quando tem um negro, geralmente um ou outro, né, que está ali sozinho, isolado? Então, eu penso que a importância da consciência negra é exatamente essa, né? Da data da consciência negra, é que as pessoas negras, mas principalmente as pessoas não negras, né? Que elas tenham consciência dos seus privilégios, que elas comecem a fazer o teste do pescoço e a enxergar a importância, o papel delas para uma sociedade mais inclusiva, né? Para uma sociedade onde o racismo, que a gente consiga reduzir, né? Eu acho que acabar com o racismo é algo que ainda está bem distante. Eu acho que a gente não vai viver para ver uma sociedade sem racismo. Mas, assim, se o meu irmão, que hoje tem 13 anos, se quando ele entrar no mercado de trabalho, a trajetória dele for metade do que a minha foi, eu acho que já vai ser uma grande vitória nossa. E, para isso, a gente precisa de aliados, a gente precisa das pessoas brancas, porque hoje quem assina a caneta é a pessoa branca. A gente ainda não está suficientemente nos espaços para dizer que não, a gente vai ter empresa só de pessoas negras, restaurante só de pessoas negras, shopping só de pessoas negras. Não existe essa realidade hoje. Então, assim, a gente precisa que as pessoas brancas tenham essa consciência e que abram os espaços para a gente e que esqueça essa palavra meritocracia, né? Não existe meritocracia se a gente não está partindo do mesmo lugar. Eu nasci na favela. Eu morei numa casa que metade da casa tinha caído, que era a casa da minha avó, caiu, e aí a gente colocou uma cortina e morou no outro pedaço. E era assim que eu estudava. E ia para a escola pública, onde eu via as pessoas, tipo, se drogando e se agredindo o tempo todo. Eu ali com 11, 12 anos de idade. Não dá para comparar essa minha realidade com a realidade de uma pessoa que ali com 11 anos tinha toda a sua refeição certinha, tinha um motorista para te levar para a escola e te buscar, e aí tinha, né, todos os livros à disposição, e tinha aula de inglês e de espanhol, e nas férias viajava. É uma realidade completamente diferente. Eu corro atrás hoje, corro atrás com os livros, corro atrás com os cursos, com os estudos, mas tem competências que eu ainda estou aprendendo, que eu tive que aprender depois que eu fui para o mercado de trabalho. Como comer corretamente, como me portar na mesa. Os meus pais não tinham condições de me ensinar isso, né? São coisas que, para a pessoa que cresceu numa outra realidade, é básica. Como falar corretamente certas palavras, como se comunicar corretamente. Então, assim, como você se portar, a questão até de como usar o seu cabelo, como usar maquiagem. Não que a gente não possa usar o nosso cabelo como pessoa negra, mas existe, né, todo um decoro para o ambiente de trabalho, mesmo você sendo uma pessoa negra e diferente. Então, assim, não dá para você querer colocar para competir pessoas que vêm de realidades totalmente diferentes. E quem precisa ter essa consciência é quem está com a caneta na mão. E hoje quem está com a caneta na mão são as pessoas brancas. Então, que novembro,
que Zumbi, que a Consciência Negra venham justamente para essa consciência, né? Porque as pessoas tenham essa consciência do seu privilégio e possam agir para que as pessoas negras consigam, de fato, ocupar espaços. Minha cabeça está aqui em ebulição, porque trabalho com diversidade e inclusão e estou envolvida nesse contexto já há algum tempo e estou sempre me desconstruindo, sempre aprendendo e assim fico bastante impactada com tudo isso que você está falando. Acho que falar de meritocracia numa sociedade com tanta desigualdade quanto a nossa não dá nem para começar, né? Acho que isso teria que ser urgentemente um conceito a ser desmistificado. A gente tenta muito, né, Cacá, em todas as nossas interações dentro do mercado corporativo, porque, infelizmente, parece que é uma bíblia, né? Um conceito que tem que ser seguido, tem que ser internalizado e que as pessoas sentem muito orgulho de dizer, né? Que aquela empresa se baseia nos princípios da meritocracia, e isso é completamente o oposto do que esses lugares deveriam estar buscando. E eu vejo, Raquel, que mesmo, né, com todos esses desafios, né, que você enfrentou, ainda assim a sua trajetória foi bastante, né, diferente da grande maioria da população negra, né, porque por tudo isso que você comentou. E o que a gente quer é transformar essa realidade para que essa jornada seja possível cada vez mais para todas as pessoas, principalmente para a grande maioria da população brasileira que é negra, né? Então, o que você acredita que... Você já falou até um pouco aqui, né, que as pessoas brancas precisam se envolver de forma mais ativa nessa questão para mudar essa realidade, mas o que mais você acredita que deveria ser o caminho para que essa jornada que você trilhou esteja também acessível e mais disponível para todas as pessoas? Obrigada, Renata. Eu, na verdade, assim, ao contrário das pessoas, eu não considero a minha jornada um exemplo e, na verdade, a minha luta hoje é para que outras pessoas negras não precisem trilhar um caminho como o que eu trilhei, assim, né? Eu não tive exemplos e incentivo dentro de casa, eu não conheci, assim, quando eu era criança, adolescente, eu não conheci pessoas negras ocupando lugares. A minha escolha do meu curso universitário foi um momento de empolgação, por acaso, então, assim, eu nem sei essa história, se eu deveria compartilhar, mas, assim, eu gostava de uma banda, e aí tinha uma moça que sempre acompanhava essa banda e aí ficava auxiliando eles nas entrevistas com jornalistas. E aí eu perguntei para ela o que ela fez, assim, né? Que função era dela, o que ela fez, e aí ela falou: eu sou assessora de imprensa e eu estudei jornalismo para fazer isso. E eu simplesmente, no momento de selecionar lá no curso do ProUni, eu coloquei jornalismo. Eu não sabia nada sobre outros cursos ou sobre jornalismo, o que eu ia estudar. Então, assim, foi total despreparo, sabe? Por sorte, eu era uma pessoa comunicativa. Na verdade, eu teria me dado bem em qualquer curso da área de humanas. Não é que, nossa, ou jornalismo. Qualquer curso que eu tivesse feito em humanas, eu teria me dado bem. Eu era muito estudiosa, sempre gostei muito de ler. Então, assim, eu fui bem no jornalismo, assim como eu teria ido bem em pedagogia, psicologia, letras, história. Então, assim, não foi
E aí depois eu entrei no mercado de trabalho daquele jeito também, que eu falei para vocês, não consegui estagiar, e aí fui, coloquei no currículo. Não tinha nenhuma soft skill quando eu entrei no mercado de trabalho para enfrentar os desafios. Eu era a única negra e de origem pobre nos espaços, então assim, eu não tinha com quem conversar sobre o que eu estava passando, sobre o que eu estava sentindo. Então, assim, e eu não tive, até os 30 anos, eu não pude escolher para onde eu ia. Na verdade, eu era escolhida. Eu participava dos processos seletivos, eu participava das entrevistas e as empresas me chamavam, Raquel, você foi aprovada, e eu simplesmente ia. Não era uma escolha minha, eu não tinha ali opção, ou A, B ou C. E aí eu escolho B, eu escolho C. E eu negocio o meu salário. Nunca foi assim. Então, assim, eu não era protagonista da minha carreira. Eu fui passando por grandes empresas, sim, mas, assim, porque eu estava no lugar certo, na hora certa, e aí coloquei o meu currículo e fui, me chamaram, eu fui. Eu comecei a trabalhar com 17 anos de idade no salão da minha tia. E só com 30 anos é que eu me tornei protagonista da minha carreira. É que eu pude fazer escolhas. É que eu escolhi a empresa para onde eu ia, é que eu escolhi o salário que eu ia ganhar, é que eu escolhi o meu modelo de trabalho, é que eu negociei benefícios. Quer dizer, com 30 anos. Então, assim, eu não considero isso uma trajetória. Eu não quero que outras pessoas passem por isso. Eu quero que outras pessoas negras, como hoje, eu sou muito feliz na empresa onde eu estou hoje, nós temos 2 estagiários maravilhosos negros, e que eu posso conversar com eles, e que eles podem conversar comigo, e que eles me enxergam ali, num cargo mais sênior dentro da empresa. E eu tenho amigos e tenho pessoas que têm inspirações, como a própria Cacá, que está aqui, que são pessoas que têm uma carreira inspiradora e que podem me inspirar hoje. E que a gente possa inspirar também essas pessoas que vêm. Então, assim, o que eu desejo de coração para as pessoas negras que estão entrando no mercado de trabalho agora, e principalmente para a geração do meu irmão, que vocês me ouvem falar muito do meu irmão, mas de fato, né, que eu quero que a trajetória dele seja diferente, que ele possa ter escolhas, é que realmente ele encontre um ambiente diferente, é que desde cedo ele possa escolher a empresa para onde ele vai, escolher o cargo, negociar salário, encontrar pessoas como ele nos ambientes, que ele possa conversar. É isso de fato que eu desejo. A minha carreira, assim, ali, essa minha trajetória teve muita sorte, muita resiliência, teve muita luta da minha parte, mas teve também muita solidão. Uma mulher negra sozinha nos espaços. E, assim, essa solidão é o principal que eu não quero que as outras pessoas passem. Eu não quero que outras pessoas negras estejam sozinhas nos ambientes, como eu estive. Às vezes, quando a gente fala da solidão da mulher negra, né? Muito se pensa, né, na questão de relacionamentos afetivos, né? Mas é importante você trazer esse ponto, né? E eu queria justamente puxar a sua participação na aceleradora de carreiras, né? Que você já falou um pouquinho desse momento, mas queria que você contasse para a gente como que foi estar lá no programa, como acelerada e depois como voluntária também, porque você acabou se tornando uma voluntária do Comitê Igualdade Racial, e como que esse projeto impactou a sua vida, né, pessoal e profissional? Como que foi viver essa jornada do Programa Aceleradora de Carreiras? Foi maravilhoso, né? Eu acho que, assim, desses momentos únicos na vida, né? Foram 3 dias, eu ainda participei da edição presencial. Sinto muito pelas que não conseguiram participar da edição presencial. Eu sei que para o online, né, também a gente tenta trazer tudo, mas, assim, o toque é diferente, né? Você tá ali, e eu conheci pessoas, eu cheguei num ambiente que eu conheci pessoas que passaram pela mesma coisa que eu, que tinham a mesma história que eu. E toda aquela solidão que eu sentia, até a Cacá estava lá e viu que teve um momento no segundo dia que eu desabei de tanto chorar. Porque você carrega, né? Você vem carregando essa solidão por tantos anos, e aí chega um momento que você escuta outras pessoas falando que passaram pela mesma coisa que você. E aí você tem aquele despertar de, poxa, eu não estou sozinha. Não estou sozinha de fato. Eu tenho pessoas aqui para pegar na minha mão. E ali no programa eu fiz amigos, fiz amizades que, assim, eu levo até hoje, e pessoas que são, assim, amigas muito especiais na minha vida.
pessoas que aceleraram suas carreiras também, pessoas que a gente conseguiu trocar e consegue trocar muito até hoje, e é algo que eu não tinha até então. Eu não tinha, porque todos os meus colegas, eu sempre era a única negra nos ambientes corporativos. Então, todos os meus colegas eram pessoas brancas, eram pessoas em que eu conseguia trocar sobre trabalho, trocar sobre série de TV, trocar sobre certas coisas, mas eu não conseguia trocar sobre questões raciais, sobre questões de diversidade e inclusão. Então, com o acelerador, eu ganhei uma rede de pessoas em que a gente poderia trocar e se ajudar. Então, a gente tem um grupo até hoje, né? Já se passaram aí 3 anos, e a gente tem um grupo em que a gente troca vagas e troca novidades, e uma torce pela outra, né? E uma incentiva a outra, e a gente procura sempre, né, se atualizar, quando dá, a gente se encontra. Então, acho assim, é uma iniciativa maravilhosa, que fez toda a diferença na minha vida. Então, eu vejo que tem, né, ali no acelerador eu descobri quem eu era, quem eu gostaria de ser e onde eu gostaria de chegar. Então, eu saí do acelerador com um planejamento pronto, desenhado, né? Eles me deram um caderninho e eu escrevi ali o que eu quero fazer. E, assim, eu estou fazendo. Na verdade, muito eu já fiz. Eu acelerei muito rápido, né? A Cacá estava lá, porque, no fundo, eu já sabia o que eu queria, mas eu precisava daquela força, daquele incentivo. Então, assim, foi muito rápido que eu consegui alcançar os meus objetivos de curto prazo, e agora eu já estou nos meus objetivos de longo prazo, digamos assim, né? Já estou realizando eles e trabalhando, e cada dia eu vou colocando mais metas, né? E eu sei que eu não preciso me impor limites mais. Eu não preciso, antes, muitas vezes a gente, como mulher negra no ambiente de trabalho, a gente pensa assim, cheguei num cargo de coordenação, então aqui está o meu limite. Ou, olha, já estou aqui nessa empresa como assistente. Infelizmente, eu conheço pessoas que ficam 20, 30 anos como assistente e acreditam que aquilo ali é para elas, né? Eu cheguei até o meu máximo. E não, eu não cheguei até o meu máximo. Eu estou onde eu estou, mas assim, eu tenho muito mais degrau para subir aí, e ao mesmo tempo eu tenho muita gente para puxar. E o acelerador é que me deu isso, né? O acelerador me deu essa possibilidade de enxergar que eu posso subir, e não só subir, como eu posso, né? Uma sobe e puxa a outra, uma sobe e puxa a outra. Então, é isso, assim. Aceleradora, amor, assim, só tenho gratidão por tudo, pelas pessoas, pelo programa, e que realmente mudou a minha vida não só profissional, mas pessoal também, né? A Raquel passou a se enxergar de uma outra forma depois do acelerador. E que ela continue aí para inspirar cada vez mais outras pessoas. Você é uma inspiração. Eu estou aqui me inspirando demais em tudo que você está falando. E, assim, é uma pena a gente ter que encerrar a entrevista, porque a gente poderia ficar aqui, né, por muito tempo ainda. E a gente normalmente gosta de pedir, Raquel, para os nossos convidados e convidadas, né, ao se despedirem aqui da nossa audiência, deixarem uma mensagem falando qual é a transformação que você gostaria de ver no mundo. Então, conta para a gente. Eu queria começar falando para as pessoas negras, né, para os profissionais negros como eu, homens e mulheres. Nós agora estamos num momento muito diferente, né, um momento do mercado de trabalho, em que realmente existem oportunidades, existem vagas afirmativas, né, existem portas abertas em grandes empresas, e a gente está começando a ocupar esses espaços. Acho que é super importante a gente se preparar para ocupar esses espaços, principalmente quando a gente fala em cargo de liderança, quando a gente fala em assumir responsabilidade. Se prepara para ocupar esse espaço, se prepara e dá o seu melhor antes de você assumir um cargo, antes de você assumir uma posição. Vamos ocupar, sim, todos os espaços que estão dando para a gente, mas vamos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor trabalho, mostrar que nós somos capazes, que nós não estamos ali simplesmente por cota ou por vaga afirmativa, mas que a gente não entrou ali antes porque não nos foi dada a oportunidade, mas que a gente é totalmente capaz de ocupar isso. Assim, não vamos repetir atitudes, né, que outras pessoas da mídia recentemente tiveram, quando tiveram a oportunidade de estar num espaço de destaque. Eu acho que assim, vamos nos preparar para isso. E quando a gente olha para as próximas gerações, vamos investir na educação das nossas crianças. Conversa com seu filho, com seu sobrinho, com seu primo, com seu irmão. Começa a falar com ele sobre o futuro,
sobre educação, sobre ancestralidade, sobre mercado de trabalho, sobre ser exemplo, né, sobre a importância da educação para aquilo ali. Muitas vezes a gente fica tão preocupado, né? Isso aconteceu comigo, depois que eu comecei a ter a oportunidade, e aí eu tinha o meu irmão mais novo, eu estava super preocupada em dar para ele o tênis da moda e que ele frequentasse tal lugar, e a questão da educação e da racialidade, da ancestralidade, não era algo que eu me preocupava em passar para ele, e hoje é a minha principal preocupação. Então, assim, muitas vezes a gente começa a ocupar os espaços, e aí começa a receber um salário melhor e ter uma oportunidade melhor, e aí a gente pensa muito no material, em, vou promover uma festa, um espaço, um físico, isso é importante também, mas o mais importante é a consciência, né? O que a gente está despertando de consciência naquela criança, naquele jovem, naquele adolescente. E a minha mensagem final que fica é assim, que meu irmão e todos os outros jovens e todos os outros adolescentes e todas as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, que eles tenham a oportunidade de escolher. Né? E às vezes acontece também, né? Tem uma coisa que acontece muito, é que as pessoas olham para a gente, agora o negro está tendo a oportunidade, agora o negro pode estudar, agora o negro pode se formar no que ele quiser. Então você vai lá e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, a gente não tem que fazer nada, a gente só tem que ter a opção de escolher. Então, assim, se você quer ser médico, se você quer ser engenheiro, se você quer ser advogado, se você quer ser motorista de aplicativo, se você quer ser cozinheira, se você quer ser babá, não importa. Tudo é digno, tudo é válido. O importante é que você possa escolher, não que você seja colocado em algum lugar, que falem para você, por causa da sua pele, você só pode ocupar tal espaço. Não. O que eu quero hoje, a minha luta hoje é para que meu irmão ele possa chegar aos 17 anos dele e escolher, fazer aquilo que ele quiser fazer. Né? Então, assim, que as pessoas negras das próximas gerações, que elas possam ter escolha. Né? Acho que o principal, a mensagem principal que fica é essa, né? Vamos abrir os espaços para que os profissionais negros, para que as pessoas negras possam escolher os lugares que elas vão ocupar, assim como as pessoas brancas sempre tiveram escolha, que as pessoas negras possam ter também. Maravilhosa, gente. É uma aula, né? Não é uma entrevista. Muito, muito inspiradora. Nossa, só posso agradecer por você vir aqui contar a sua história, falar, né, de questões que muitas vezes são questões que têm feridas, né? Tem dores, né? São processos, como você falou, né? Não quero que ninguém passe por aquilo que eu passei. E isso é muito... Isso demonstra, né, muito o seu nível de consciência, né? Porque às vezes também, como você falou, às vezes a gente acaba tendo a oportunidade de ter uma ascensão social, financeira, mas se a gente não desenvolve, né, essa percepção, essa consciência, muitas vezes a gente acaba reproduzindo comportamentos e padrões que não vão fazer com que o povo preto realmente se liberte das opressões. Então, assim, muito, muito, muito obrigada por você ter vindo aqui conversar na Diva. Eu estou muito orgulhosa de tudo que você está fazendo, viu? Parabéns. Obrigada, Cacá. Obrigada, Renata, pelo espaço. E obrigada, Cacá, pelo espaço e por toda a inspiração, né? A Cacá é minha musa inspiradora. Desde sempre me acolheu e até quando eu participei do Aceleradora, Renata, eu fiquei hospedada na casa da Cacá. Ai, que legal. E assim, né, foi um duplo Aceleradora, porque eu tinha o Aceleradora durante o dia e o Aceleradora 2 durante a noite. Por todo o acolhimento que ela me deu, assim, do quanto que você já conhece, tem a oportunidade de conviver. Então, assim, sou muito grata e espero de coração poder retribuir tudo que você e as pessoas do Aceleradora me proporcionaram. Gratidão. A gente volta, né? Sim, estamos aqui nos recomendando. Semana que vem a gente volta com outro Diva Entrevista. Vamos deixar essa entrevista vai ficar gravada num lugar muito especial para a gente poder rever e vocês poderem rever sempre que a gente estiver precisando de um momento aí de retomar a força, de inspiração.
é realmente uma fala muito potente para tocar no nosso coração. Gratidão. E a gente volta na semana que vem. Parabéns, Raquel. Obrigada. Um beijo, gente.